Então, boa tarde. Isto nem vale a pena aqui o microfone, não é? Temos aqui um espaço tão bom. Bem-vindos. Eu só queria dar aqui umas curtas palavras. Antes de mais, agradecer mesmo, e para nós é uma honra e um privilégio ter aqui o Dr. Carlos Reis, para poder explicar esta exposição tão importante para nós. Agradecer, logicamente, também a presença aqui do Sr. Vice-Presidente da Câmara, Dr. Hugo Cristóvão, da Câmara Municipal de Tomar, e também vereador da Educação, portanto, aqui um papel muito importante. Agradecer aqui já agora, muito bem-vindo, Sr. Presidente da Junta da Azinhaga, R. José Saramago. Também aqui agradecer a presença da minha colega, a professora Agripina Vieira, diretora do Centro de Formação dos Templários, aqui das escolas da zona de Tomar, da Gazelha e Orém, minha colega, a doutora Sara Mocho, também do Centro de Formação, colegas aqui da direção, já agora agradecer também a presença do IPT, e colegas da direção, do Conselho Pedagógico, do Conselho Geral e da Educação Social aqui presente. Nós estamos aqui assistentes técnicos, não só a chefe, mas também. Já agora, nós estamos aqui com a 11ª exposição neste espaço, que é a Galeria do Maria de Luz Melo e Castro. Já passaram aqui exposições de autores diferentes, na área da pintura, tivemos também da própria, a segunda até foi uma exposição de fotografia, de uma romena, mas acho que é a primeira vez, também tivemos uma instalação, mas é a primeira vez que temos efetivamente uma exposição sobre um autor como José Saramago. E estamos agora aqui a chegar à conclusão. No distrito, é a primeira vez que esta exposição está no distrito de Santarém. E acho que devemos dar essa importância, porque passou por vários locais, mas o Dr. Carlos Reis daqui a irá explicar melhor do que eu. Portanto, esta exposição também é no âmbito do Plano Nacional das Artes, e agradecer aqui à minha colega, Teresa Carriço, a sua presença. E esta exposição, voltar aos passos que foram dados, está disponível não só em português, mas noutras línguas. Mal tomámos conhecimento que ela existia e que era possível trazê-la a tomar, fizemos logo o convite e preparámos para que fosse agora, hoje, inaugurada. Mas como não estou aqui para me ouvir enquanto diretor do documento, mas para ouvir o professor Dr. Carlos Reis, eu passo desde já a palavra, em primeiro lugar, aqui ao Sr. Vereador, Vice-Presidente, e depois à Dra. Teresa Carriço, que deve ser, e depois temos aqui então a intervenção do professor Dr. Já agora convidar, e muito obrigado pela presença. Obrigado, Sr. Diretor, colega autarca da Azinhaga, bem-vindo a estas terras templárias, Sra. Diretora do Centro de Formação, colegas docentes, enfim, a todos os presentes e, claro, ao nosso convidado de honra de hoje. Meus cumprimentos a todos. De forma muito breve, até porque, enfim, vamos repetindo nestas excelentes iniciativas, dizer apenas que, primeiro, é sempre um gosto regressar aqui a este espaço de luz, que é esta galeria. E hoje, enfim, sou aqui talvez um pouco suspeito, mas hoje para um tema ou um autor que gosto muito, Saramago é o meu autor de longe mais lido, nos últimos tempos nem por isso, mas de facto ainda me falta alguma parte da obra, mas grande parte da obra felizmente já li, e é de facto um autor que eu gosto imenso, e que para além disso teve uma vida também a muitos níveis naturalmente interessantíssima, e claro, é o nosso prémio Nobel, e portanto por tudo isso, ainda por cima, um quase vizinho, não é? Portanto, obviamente muitos motivos de interesse para naturalmente podermos descobrir um pouco mais sobre o autor e sobre a pessoa, e portanto, bem-ajam por esta iniciativa, por uma iniciativa de trazer a exposição até aqui e de permitir a que, ao longo dos próximos dias, os alunos, os professores, enfim, a comunidade educativa, possa realmente descobrir um bocadinho mais sobre Saramago. Até já. Boa tarde a todos. Antes de mais, obrigada pelo convite que me foi dirigido.
Queria dizer que já me vou sentindo um bocadinho mais em casa. Isto ao princípio é um bocadinho difícil, mas na realidade o trabalho do agrupamento de escolas dos Templários é singular nesta forma de nos trazer com esta sequencialidade, nesta forma de estar em tertúlia e de nos encontrarmos com a arte de uma forma tão peculiar. E, portanto, em nome do Plano Nacional das Artes, como estrutura de missão e como trabalho que temos vindo a fazer juntos, queria felicitar, portanto, o agrupamento, o Sr. Diretor, a coordenadora do Projeto Cultural de Escola, a professora Xilá, que numa estreita relação de proximidade também temos vindo aqui a reforçar a importância de que trabalhar através da arte é realmente um fator extremamente importante para os alunos, portanto, mobilizador do conhecimento, de outra forma de nos aproximarmos, quer neste caso aqui com o Dr. Carlos Reis, não é, Carlos? Portanto, trazer a obra de Saramago a um espaço destes. Eu sou também suspeita, porque na realidade trabalho no Conselho da Gulgã, onde fazemos também um trabalho aqui em particular com este nosso Prémio Nobel, e esta obra que tanto nos marca nos mais diversificados temas, mas que sobretudo mexe muito comigo neste sentido de que a arte está também na literatura e na forma como podemos chegar às pessoas, e portanto estes nomes que ao longo das diferentes obras Saramago retrata no seu anonimato somos todos nós, e que eu me revejo plenamente neste homem público, este homem cidadão que tanto ambiciona tivéssemos um mundo diferente, temos o que temos, mas que estamos aqui também, somos nós próprios responsáveis por esta mudança e, portanto, desejar que esta escola continue a trabalhar desta forma, que ter Saramago num espaço destes é também uma oportunidade para que os alunos olhem para Saramago de forma diferente. Ele faz parte do Plano Nacional de Leitura, ele provavelmente irá estar nos exames nacionais, no final deste ciclo de ensino do ensino secundário, e, portanto, quer seja Saramago, quer seja tantos outros homens que todos os dias olham para a arte como aspecto extremamente importante na vida de cada um de nós, que ele seja inspirador de melhores condições de vida, de bem-estar e, sobretudo, de felicidade, e que os nossos alunos se sintam bem na escola e que, sobretudo, sintam que este pilar é tão importante para o seu desenvolvimento pessoal e social. Que isto seja também uma extensão da nossa vida todos os dias. Obrigada. Muito boa tarde a todas e a todos. Primeiro de tudo, saudações rápidas ao Sr. Diretor do Agrupamento, ao Sr. Vereador, à coordenadora, doutora Xilá, que foi quem me empresariou para vir aqui hoje, à Sra. Representante do Plano Nacional das Artes e ao meu caro amigo, Presidente da Câmara, Presidente da Junta, quem sabe se estou a ser profeta, Presidente da Junta de Freguesia da Azinhaga, que foi meu cúmplice o ano passado, foi o ano alucinante do centenário. No fundo, esta atividade é ainda um efeito direto, pode-se dizer, do que fizemos no ano do centenário, e que foi muita coisa. Esta mostra simples, pedagógica, leve, foi uma das iniciativas mais participadas e mais solicitadas. Isto que está aqui hoje foi mandado para mais de 400 destinos em todo o mundo, em 5 línguas. O que mostra bem, entre outras coisas, que realmente existe uma grande apetência dentro e fora de Portugal relativamente à obra de José Saramago. E é sobre esta mostra, indiretamente, que eu vou deixar aqui algumas reflexões, na expectativa de que se passe o que já aqui foi dito, é que ela sirva como um instrumento pedagógico.
Não fará sentido ficar aqui nesta galeria sem circulação de professores e de alunos e leitura de alguns textos e observação de imagens e, sobretudo, reconhecimento de um trajeto que tem uma forma narrativa. E, por isso, nós sublinhamos sempre a necessidade, que aqui está cumprida, de se seguir este trajeto em 14 passos, vamos dizer assim, que é o trajeto da viagem. E não por acaso, porque, como se sabe, a viagem é um motivo fundamental na obra do Saramago. Basta dizer que, antes ainda de ser famoso, os romances que o tornaram justamente famoso, José Saramago praticamente começou o seu contacto com o grande público com uma viagem, a viagem a Portugal. Foi, de resto, um dos títulos que o ano passado teve mais projeção ou projeção renovada do conjunto das obras de José Saramago. O que aqui está são grandes eixos de sentido. Eu irei aqui ou ali, justamente remetendo para aqueles painéis que de forma mais clara traduzem o que vou dizer, sendo certo que no que aqui está há um elemento central. Esse elemento central é o grande género literário que o José Saramago cultivou, o romance. Não só o romance, mas o romance sobretudo. E com ele, grandes temas e grandes personagens. Não há um grande romancista que não seja um grande criador de personagens. E hoje, figuras como a Belimunda, o Ricardo Reis do romance, a Maria de Magdala do Evangelho, outros mais, a mulher do médico do ensaio sobre a cegueira, são personagens que de alguma forma passaram já para fora das fronteiras da ficção saramaguiana e transformaram-se praticamente em membros da nossa família. E é essa a grande proeza que um grande escritor é capaz de conhecer, de cometer. Em tudo isto, e nesta relevância das personagens, eu quero sublinhar a importância das personagens femininas. As grandes personagens de José Saramago são personagens femininas. Eu não estou a dizer isto como feminista, que não sou, estou a dizer isto como estudioso da obra do Saramago. Porque é que isto acontece assim? O Saramago falou disso algumas vezes em vários textos não ficcionais e disse num deles, numa entrevista, que a humanidade necessita é qualquer coisa de novo que eu não sei definir, mas ainda tenho a convicção de que pode vir da mulher. E realmente, quando nós olhamos para a galeria de personagens saramaguianas, é a Belimunda, é a Maria de Magdala, é a mulher do médico, é a Joana Carda. Nós fizemos, aliás, no quadro do centenário, uma iniciativa em protocolo com o Centro Português de Serigrafia, que teve também um grande acolhimento, embora tenha obviamente um alcance menor do que este. Foi um conjunto de 6 figuras femininas, em serigrafia de 6 pintores e artistas masculinos e femininos portugueses e com 6 textos de 6 escritoras portuguesas. E isso mostrou bem como, de facto, a personagem feminina tem essa premência na obra do Saramago. Um eixo de sentido que eu quero sublinhar aqui é o eixo de sentido da aprendizagem. Quem olhar para os painéis 1, 2 e 3, vê que a noção da aprendizagem, não é por olharem agora, é se depois quiserem olhar com mais demora, vê que a noção da aprendizagem é muito importante na obra do Saramago. Eu, por formação e também por atitude metodológica, normalmente não me preocupo muito com a biografia dos escritores. Não sou das pessoas que acham que a biografia explica a obra e que a obra tem a biografia lá dentro. A verdade, contudo, é que há certos sentidos que, de alguma forma, se cruzam com a biografia e um deles é o da aprendizagem. Até chegar a um romance chamado Manual de Pintura e Caligrafia, de 1976, que é um romance da aprendizagem de um pintor que passa a ser escritor. Se isto é ou não uma metáfora do próprio trajeto formativo de José Saramago, fica por conta de quem leia o romance. Um outro aspecto dessa aprendizagem diz respeito à família literária de José Saramago. Nós sabemos que o José Saramago teve uma formação, uma aprendizagem
uma leitura, numa altura em que não havia Plano Nacional de Leitura, nem havia bibliotecas escolares, mas teve uma leitura muito intuitiva e muito desordenada, como é natural em quem teve uma formação, também ela relativamente precária. Mais tarde, José Saramago tratou de alguma forma de ordenar essa formação e construiu, porque lhe pediram, a sua árvore genealógica literária. Quer dizer, quem são os autores que, tendo vindo antes de mim, acabaram por resultar em mim, de certa forma. É Fernando Pessoa, é Kafka, é Montaigne, é Raul Brandão, é Garrett, é o Padre António Vieira, é Camões, é Jorge Luís Borges. E quem conhece estes escritores, são 11, quem conhece estes escritores, percebe que em todos eles há linhas de desenvolvimento que vão desembocar em José Saramago. Um segundo eixo de sentido que eu sempre sublinho é o sentido da história. Está aqui, sobretudo, nos painéis 4, 5, 6 e 7, e isso é natural porque a tematização ficcional da história é um dos aspectos centrais, talvez até o mais conhecido, da obra de José Saramago. Esses temas, esses processos literários que trazem a história para a ficção, acontecem sobretudo nos anos 80. Isso está em romances como Levantado do Chão, Memorial do Convento, Ano da Morte de Ricardo Reis, A História do Cerco de Lisboa. Faço aqui um parênteses para sublinhar sempre a importância deste romance. E é um dos romances menos conhecidos e comentados de Saramago, mas, a meu ver, é um romance onde se encontra muito de José Saramago. Pois bem, esta relação com a história é, no fundo, uma relação de reinvenção da história. E de reinvenção da história como se a ficção explicasse na história sentidos, figuras que a história convencional não explicou. Numa página dos Cadernos de Lanzarote, José Saramago lembra um episódio passado mais ou menos no fim dos anos 80, exatamente no princípio dos anos 80, fim dos anos 70, princípio dos anos 80, foi a Mafra, olhou para o convento e disse: um dia gostava de meter isto num romance. Gostava de meter num romance estas arquiteturas, como ele disse. Estas arquiteturas são a marca humana de um lugar refeito e redesenhado num convento de proporções gigantescas. Meter isto num romance é, por assim dizer, reconstruir o romance à luz da ficção. E observar no século XVIII, no tempo de Dom João V, gente, fenómenos, gestos, atitudes, sentidos, que a historiografia convencional não contemplou. Por isso, no Memorial do Convento, dá-se importância a personagens obscuras e insólitas. São aquelas que têm também uma dimensão histórica. Faz parte também desta valorização do tempo histórico o sentido do regresso e da viagem. Isso está, alguma coisa disso existe no Memorial do Convento, mas muita coisa disso existe exatamente no ano da morte de Ricardo Reis. Aí é outra historicidade. Não é o Portugal do século XVIII, é o Portugal do século XX, mas é um tempo crucial do Portugal do século XX para explicar, inclusivamente, o nosso presente. E mais, para ler a história sob o olhar de uma figura literária que José Saramago fez circular do universo de Fernando Pessoa para o seu próprio universo. Aqui, e toda a gente conhece este aspecto da construção do ano da morte de Ricardo Reis, José Saramago lidou e jogou, por assim dizer, com a própria história literária. Lembram-se certamente que, na famosa carta de Fernando Pessoa sobre a gênese dos heterónimos, ele diz: Ricardo Reis foi para o Brasil e por lá está. Foi para o Brasil em 1919. O que é que fez José Saramago? Trouxe-o do Brasil, porque não sabia que era feito dele. E, digamos que deu à construção daquele pedaço da história de Portugal, que é o ano crucial de 1936, de Portugal e da Europa, estão lá os acontecimentos históricos que são importantes, deu-lhe uma dimensão pessoal que é a do olhar
de Ricardo Reis. E ainda no domínio da história, há um terceiro subtema, que é o da própria escrita da história. E aqui reporto-me em especial à história do cerco de Lisboa. A história do cerco de Lisboa, como sabem, parte de um atrevimento. Um revisor de imprensa que altera um texto de história e que, a partir dessa alteração, que é drástica, permite ao revisor de imprensa reescrever a história. Isso custa alguns dissabores, mas é uma aventura e um desafio que mostra, entre outras coisas, a fragilidade da história tal como nós a conhecemos. José Saramago escreveu um texto ensaístico chamado A Estátua e a Pedra, onde fala disto. Abrimos um livro de história e deparamos com uma sucessão de dinastias, de relações fastas ou nefastas entre casas reais, nunca entre povos, de guerras e de pazes, tudo ordenado, como se uma mão lógica ali tivesse imposto a sua lei. Mas o que ele diz depois é que, nessa história, dificilmente encontraremos a gente comum. Ora, a história revisitada pela ficção de José Saramago, na história do cerco de Lisboa e nos outros romances que têm temática histórica, é uma história que permite encontrar a gente comum, como gente histórica também. Um segundo grande eixo de sentido da obra do Saramago, também aqui representado, é Deus. E é a relação de Saramago, ou melhor, do homem com Deus. Esse tema é um tema extremamente controverso, como se sabe, mais a mais num país como Portugal. Mas Saramago um dia disse, sem qualquer espécie de filtro, sou um ateu produto do cristianismo. Sou um ateu produto do cristianismo. Isto é, produto, no fundo, de uma história que é do cristianismo, que, em alguns aspectos, é uma história de intolerância, de violência, de repressão e de tudo mais, que está designadamente em duas peças de teatro e num romance. O romance é o conhecido O Evangelho segundo Jesus Cristo, em que Jesus Cristo interpela Deus, e as peças de teatro, menos conhecidas, mas significativas, são A Segunda Vida de São Francisco de Assis e In Nomine Dei. Em ambas está também equacionada a relação do homem com Deus, o trajeto do cristianismo, as chamadas heresias, etc. Terceiro eixo de sentido, o sentido da pedra. Isto parece um pouco estranho, que diabo vem aqui fazer o sentido da pedra, mas eu socorro-me aqui da imagem que o próprio José Saramago construiu quando disse que a sua ficção tinha dois grandes momentos. O momento da estátua, que é o das obras mais trabalhadas, mais elaboradas, já falei delas, e o momento da pedra. O sentido da pedra é o sentido da essência dos grandes temas que José Saramago cultiva. Já num estilo que não tem a elaboração, a modelação que os romances da estátua nos apresentam. Quem leu O Homem Duplicado, Todos os Nomes, A Caverna, sabe perfeitamente de que é que eu estou a falar. Chama a atenção, por exemplo, para o significado no quadro destes romances da pedra, que são os romances da essencialidade dos sentidos. Lá onde o escritor vai direto ao grande tema, às vezes trabalhado em termos alegóricos. São o Ensaio sobre a Cegueira, que para mim é um dos mais notáveis romances de Saramago, e Todos os Nomes. Em ambos, já não está inscrita a história com nitidez. Nós podemos perguntar-nos, onde é que se passa o Ensaio sobre a Cegueira? Onde é que se passa Todos os Nomes? Passa-se em todos os lugares e nenhum em particular. E esta dimensão abstrata puxa para a ficção grandes temas de todos os tempos, já sem a marcação forte da história e dos seus episódios. Um quarto eixo de sentido, e último por agora, é o ser humano. O ser humano como matéria de trabalho. E aqui a minha viagem, de facto, está já para lá dos anos 90 e até para lá do ano 2000. Isto é, aqueles romances que o Saramago escreve, em especial depois de ganhar o Prémio Nobel da Literatura. Talvez haja aqui uma relação de causa e efeito, mas eu não estou bem seguro do seu trajeto e, portanto, não aprofundo no tema. Mas, de facto, são os romances em que José Saramago
trata de ser um romancista que é também um homem social, cívico e político. Não é que não o fosse antes, mas agora é-o, em especial com estes romances, a que ele chama, como já disse, romances da pedra. E aqui o que está em equação é uma certa atitude perante a literatura. O Saramago, nesse ensaio A Estátua e a Pedra, diz uma coisa que é surpreendente. Com alguma surpresa de quem me escuta, desde há algum tempo venho a dizer que cada vez me interessa menos falar de literatura. O Saramago era pródigo em provocações, como sabem. Pode parecer isto uma provocação, cá vem, e é. A atitude do escritor que, para se tornar mais interessante, lança declarações inesperadas e gratuitas. E não é assim. O que ele diz aqui é que realmente a literatura e a música também, e o Saramago era um melómano, é, de alguma maneira, um inefável, algo que se não pode falar, que se pode fruir, mas que é difícil de falar. Espero que não seja assim, senão nós perdíamos a nossa profissão de professores de literatura. Mas, enfim, o que está aqui em causa é que este inefável abre a porta para que o Saramago seja cada vez mais um escritor atento à opressão, à crise social, à violência política, ao abandono, etc. É o Saramago que circula por todo o mundo, mas que, sobretudo, dá muita atenção a lugares como o Brasil, a Palestina ou o México, e que traz para a cena pública temas, situações e figuras que outros escritores, deliberadamente ou não importa agora, não contemplaram. Por fim, e já mesmo para terminar, há vários aspectos correlatos destes e derivados que estão aí também representados, sobretudo nos últimos painéis, e que são os últimos romances de Saramago, quando ele, inclusivamente, volta a temas que já tinha cultivado, ou pelo menos a preocupações que já tinha enunciado. Por exemplo, A Viagem do Elefante traz outra vez a história para a ficção. Caim traz outra vez o Antigo Testamento, ou traz a Bíblia para a ficção. Traz para a ficção a relação complexa e traumática do homem com Deus. Um dos aspectos mais interessantes, mais fecundos, mais produtivos das atividades a que nós assistimos e que fomentámos no ano do centenário foi aquilo que eu chamei a sobrevida de José Saramago. Como é que um escritor fica no nosso tempo para além do tempo dele? Fica com as suas obras, evidentemente. É preciso lê-las, apesar de serem difíceis. Não há nada que me irrite mais do que ouvir pessoas dizer que adoram o Saramago, mas se calhar leram muito pouco do Saramago. Ouviram coisas que o Saramago disse, mas quando se trata de ler as obras, de facto não é fácil, em muitos casos. Mas é preciso que a sobrevida do Saramago seja, antes de mais, a sobrevida da leitura dos seus livros, e não apenas de declarações de amor. Declarações de amor em relação à obra do Saramago. Uma das coisas contra as quais eu mais me bati no ano de centenário foi em que se transformasse o Saramago numa figura sacralizada ou numa rockstar e quase se esquecendo muitas vezes que era sobretudo e é um grande autor literário, um grande autor de romance em especial. Mas para reconhecermos isso temos de o ler. Mas há outro aspecto desta sobrevida que é outro tipo de leitura. E justamente volto atrás ao ano de centenário para dizer que foi absolutamente impressionante a quantidade de realizações artísticas transliterárias a que a obra do Saramago deu lugar, vulgo adaptações. No teatro, no cinema, na pintura, na dança, na banda desenhada, incontáveis manifestações por grupos profissionais, por grupos de amadores, em escolas, tiveram de facto um papel importantíssimo. E essa é uma via não de esgotar a leitura de Saramago, mas de chegar à leitura de Saramago. Com tudo isso, o convite fica. O Sr. Diretor do Agrupamento dá-me licença para convidar, eu que não estou na minha casa, mas como sou coautor da exposição, acho que tenho alguma legitimidade para isso. O convite fica para trazer os vossos alunos, para olharem com o tempo, para lerem neste trajeto, para voltarem atrás e depois disso tudo, para lerem, relerem, mas não treslerem José Saramago. Muito obrigado.